Olá pessoal, vamos falar agora sobre estruturas na linguagem C e entender o que são elas, né? Alguns autores também chamam de registros, tá bom? Então vocês vão encontrar na literatura como estruturas ou registros. Como é a sintaxe de declaração de uma estrutura em C? Essa daqui, ó. Você vai identificar que é uma estrutura. Você vai informar o nome, eu vou aqui dar um nome de aluno, e aqui é que está a diferença das estruturas. O que é que a estrutura em C ela nos permite? Na verdade, as estruturas do registro elas permitem que a gente possa armazenar diferentes tipos de dados. É diferente de uma estrutura do tipo vetor, né? Então, na estrutura, nós conseguimos trabalhar com diferentes tipos de dados. Então, por exemplo, para a nossa estrutura aluno aqui, nós temos que o aluno ele possui uma matrícula e um nome. Ok? E como é que a gente lê e como é que a gente exibe os valores e a gente acessa e passa esses valores para esse dado do tipo aluno? Porque é isso que acontece. Quando nós criamos uma estrutura, quando nós declaramos uma estrutura, nós podemos agora declarar variáveis e criar uma variável do tipo da estrutura criada. Então, por exemplo, nossa estrutura é aluno e eu vou criar uma variável aluno1 que é do tipo aluno. Então, como é que a gente vai fazer a leitura? Então, a gente pode usar aqui ó, o scanf para ler do teclado a nossa matrícula. Tipo inteiro, como é que a gente acessa? Nossa variável, ponto, e aí a própria IDE já vai apresentar as sugestões. Então aqui a gente vai armazenar a matrícula. E a gente pode usar o gets para pegar a string, né? Então a gente vai colocar o nome da variável do tipo aluno e o tipo de dado que a gente está passando, né? Acessando o, vamos chamar de atributo, tá certo? Lá de dentro da estrutura, ou a variável da estrutura. Então aqui eu estou recebendo dois valores e vou printar esses dois valores dizendo que a matrícula do aluno S, né, para exibir nossa string, é D para exibir o nosso valor inteiro. E aqui a gente coloca a variável ponto, matrícula e, aliás, primeiro o nome, né? Então, primeiro a gente vai exibir o nome e depois a matrícula. Beleza? Vai dar um problema aqui, mas eu vou fazer de propósito, vou executar e compilar, para a gente entender o que acontece. Então, 1, 2, 3. Travou aqui. Sim, tem que passar aqui o i comercial, tá bom? Eu não havia esquecido. Novamente, deixa eu só colocar uma mensagem sendo exibida para não ficar só o texto ali aguardando, né? Então, printf, insira a matrícula. E depois eu vou pedir para inserir o nome do aluno. Vamos lá. Insira a matrícula, 1, 2, 3. Vejam que ele já pulou aqui, não permitiu nem que a gente inserisse o nosso valor, né, para o texto aqui. O que é que acontece? Quando a gente vai usar a leitura na linguagem C, principalmente quando a gente trabalha com dados
Por exemplo, a gente está pedindo aqui um valor inteiro, depois a gente pede um valor, uma cadeia de caracteres. A gente precisa limpar o buffer antes dessa solicitação, porque o enter é um tipo é interpretado como esse /n aqui, ó. Então esse /n que a gente insere às vezes aqui em cima, né, para pular a linha, ele vai ser lido como, então o enter é o /n. Então o enter vai ser lido. Então para evitar, no Windows a gente vai usar isso aqui para limpar o buffer, tá certo? ST isso vai garantir que ele não peça, que ele deixe de pedir, né? No caso a entrada, deixe de receber a entrada. Então, vou executar mais uma vez, matrícula 123, Maria. Pronto, agora ele pediu e aqui está sendo exibido, né? A matrícula do aluno Maria é 123. Massa. Então entenderam como é que a gente declara a estrutura? A gente cria uma variável do tipo dessa estrutura e a gente consegue acessar as variáveis ou características dessa estrutura, atributos, através desse acesso, né? Então a leitura, a gente coloca o nome da variável, ponto, e o atributo, a característica ou a variável da estrutura, certo? E para exibir da mesma forma. O que é que a gente pode fazer também? No caso aqui eu criei uma variável aluno1 do tipo aluno, né? Do tipo da nossa estrutura. Mas eu também posso ter aluno2 e assim por diante. Nesse caso eu vou só copiar aqui para a gente trabalhar agora com nossa variável aluno2. Então o que vai mudar é porque a gente está trabalhando com uma nova variável aqui, que vai ser aluno2. Vou estar recebendo dados para aluno2. Que é a minha nova variável que eu acabei de declarar ali, do tipo aluno. E aí o processo vai ser o mesmo, a execução, só que vai apresentar para dois alunos, né? Então, 1, 2, 3, Pedro, 4, 5, 6, João. Então, aqui está a matrícula do aluno. Opa, ele não exibiu, Pedro. Foi o que aconteceu. Aluno João, deu certo. Ah, tá aqui, não. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vou dar um pulinho assim aqui só para não ficar colado. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. A leitura aluno 2, aqui a leitura aluno 1. Eu exibi na verdade aluno 2 aqui. Aqui ainda é aluno 1 mesmo. Pronto, então aqui eu estou recebendo os dados para o aluno 1 e exibindo os dados para o aluno 2. Aqui da mesma forma, lendo para o aluno 2 e exibindo para o aluno 2. Pronto, agora vai dar certo. Compilar e executar. 1, 2, 3 para Maria, 4, 5, 6 para Pedro. Pronto, está aqui a matrícula do aluno Maria é 1, 2, 3, a matrícula do aluno Pedro é 1, 4, 5, 6. Beleza, mas vejam que a gente, para essa estrutura desse exemplo, a gente vai precisar de mais alunos, né? O que a gente pode fazer? A gente pode criar um vetor de estrutura. E isso é possível também. Então, como é que a gente pode declarar isso? Inclusive, a gente pode declarar aqui antes do main, se for o caso, ou aqui dentro do main, certo? Então, eu vou apagar aqui e vou dizer que eu vou ter um vetor de alunos, né? Que eu vou chamar de lista. Então, aluno lista vai ser um vetor, tá certo? Poderia criar aqui também, ó, aluno lista.
seria a nossa lista de alunos. Vou criar 2 para não nos estendermos muito. E aí isso aqui vai mudar, né? Então vou apagar e a gente vai criar uma estrutura, um laço de repetição. Então vou precisar do iterador aqui para for i que vai de 0 até 2, né? O limite. E mais. Pronto. Então aqui eu vou fazer a leitura. Insira a matrícula e o nome do aluno. Vou exibir o i, só para a gente saber. D, né, o inteiro. E mais um, para não exibir o 0. Pronto, vou só pular a linha aqui, dar uma quebra de linha. E aqui eu vou fazer a leitura, né? Scanf vai ser aquele da nossa matrícula, que agora vai ser lista na posição, aliás, i comercial vai ser nossa lista na posição i, matrícula para cada i dessa lista, e vou dar aqui o get lista na posição i, ponto nome. E vamos limpar o buffer também, né? ff1000 para ele não fazer a leitura do enter. Evitar que ele pule, né? E a gente não consiga pegar um nome aqui. Pronto, então aqui a gente está lendo, e para exibir uma estrutura parecida com essa, só que vai mudar a exibição, né? Então, a matrícula do aluno, que a gente vai exibir o nome, e aqui a matrícula, né? Então aqui a gente vai lista na posição i, ponto primeiro nome, a gente vai exibir, depois lista na posição i, ou no índice i, ponto matrícula. Pronto, está dando uma quebra de linha, vamos exibir. Então ele vai pedir primeiro ensina a matrícula e o nome, então primeiro matrícula, nome, matrícula, nome dos dois, o nosso vetor tinha tamanho 2, né? Então pediu aqui para 2 alunos. Beleza. O que a gente pode ver ainda aqui? Ó, vejam só, vou criar uma nova estrutura aqui, que vai ser data n, para representar a data de nascimento. E essa data de nascimento, ela vai ter vou colocar só mês e ano, tá certo? Então M para representar o mês e o A para representar o ano. E dentro da estrutura aluno, eu vou criar uma variável do tipo data n, que vai ser data n, data. Ou então vou dizer que é d, tá certo? Então eu tenho aqui uma variável d do tipo data n, que eu vou poder atribuir valores para m e a, ok? A partir de aluno. Então como é que a gente faz isso? Então aqui eu tenho já a minha lista de aluno. Vou pedir agora só a data de nascimento. Então vou copiar isso aqui, colar, insira a data de nascimento do aluno tal. E aqui eu vou usar o scanf
porque a gente vai trabalhar com valor inteiro. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Então, nossa lista, na posição I, vai acessar o data_n, que é o nosso D, né, a nossa variável do tipo data_n, mês. E eu já vou pedir também aqui o ano, tá bom? Então, eu estou pedindo aqui para o mês e vou pedir também para o ano. E aqui eu vou colocar a leitura para a lista na posição I. Então eu vou acessar agora lista ponto. Deixa eu exibir as opções aqui. Nosso D, né, que representa o data_n. A gente já recebeu o mês, agora eu vou receber o ano. Pronto. E agora eu vou exibir o valor também da data de nascimento. Data de nascimento vai ser só o mês e o ano. E aqui também lista na posição I. Ponto. Primeiro a gente vai exibir o mês e depois o ano, né? Então vou só copiar aqui. E aqui vai ser o ano. Vamos ver como é que ficou. Pronto. Primeiro a matrícula, o nome, a data de nascimento. Vou colocar uma data aleatória aqui. Só mês e ano, né? Aluno 2, matrícula, nome e a data de nascimento, mês e ano. Pronto, está sendo exibido aqui. Vou ter dado um quebra de linha aqui, mas dá para a gente ver que deu certo, né? Ó, a matrícula do aluno Maria é 123, data de nascimento, a matrícula do aluno Pedro e a data de nascimento. Ótimo. O que é que a gente, para finalizar esse vídeo aqui, para não ficar tão grande, vou só mostrar como passar no caso a gente vai passar uma estrutura também por meio de receber em uma função. Então, vou colocar minha função aqui, meu tipo void, e a gente vai ler esse valor do tipo da estrutura, né? Então, a gente vai receber e o que eu vou fazer é tirar essa responsabilidade aqui do main e vou levar lá para a minha função. Então, Ctrl X. Então, está aqui. Essa função vai receber um valor do tipo aluno. No caso, como a gente criou um vetor, eu tive que passar o vetor, tá certo? E aqui, ler lista. Aliás, como eu estou chamando lista aqui, eu vou chamar de lista também, só para não dar problema, tá bom? Lista. Beleza, então a função vai executar e vai ser chamada aqui, no main. Qual foi o problema? Nossa lista é do tipo aluno. É sim. Scanf. Eu acho que está dando problema porque as estruturas estão abaixo. Deixa eu ver se eu consigo levar elas lá para cima. Pronto. Foi. Insira a matrícula. 123 Maria. 4, 5, 6. Eita, aliás, seria o
mês e ano, né? Digamos que esse mês exista. Matrícula, nome, mês de nascimento e ano. Ok, deu certo e a gente utilizou no caso uma função. Nesse caso o problema não era o struct, era porque a gente estava utilizando, chamando aqui os dados e estava abaixo. Então a gente precisa que as estruturas estejam aqui. Ok? Então está aqui, função, lendo, exibindo valores de estrutura, criando vetores e recebendo bem uma função. Então por esse vídeo é só, até o próximo.